Olá pessoal, hoje nós iniciaremos o nosso assunto do nosso livro, que começa com o conjunto dos números racionais. Mas antes de começarmos, vamos só recordar um pouquinho sobre os naturais, que é representado com a letra N, que inicia do zero e vai até infinito. O conjunto dos números naturais vai do zero ao infinito. Também estudamos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Que nós temos o quê? O zero como referencial, os números negativos, que vai do infinito até o infinito, e os positivos. Então, o Z começa no infinito e termina no infinito, não tem fim. Hoje nós iremos estudar o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Q de quociente. O que é quociente? Uma divisão. Uma divisão de um número. Então, vamos estudar o que? As frações. Só que nesse conjunto Q, nós temos o quê? Nós temos os naturais, ó. 3 é natural, 5 é natural. Nós temos os inteiros. 3 é inteiro, 5 é inteiro, menos 3 é inteiro. Então, os naturais e os inteiros são subconjunto de Q. Eles estão aqui, ó, dentro do conjunto Q. Então, iremos estudar as frações. No conjunto dos números racionais, ele pode ser positivo e negativo. Também. Como já falei, letra Q, o número é racionais, mas é representado pela letra Q, que vem de quociente. Vamos relembrar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais. Porque já estudamos as operações com números naturais e com números inteiros. Agora, vamos estudar operações com números racionais. Primeiro, vamos começar por adição e subtração. Então, temos que estudar dois casos distintos. O primeiro deles se refere a frações com o mesmo denominador. Primeiro caso. Seguinte frações com denominadores. Primeiro caso. Frações com o mesmo denominador. Para você calcular uma fração que tem o mesmo denominador, você vai conservar, né, o mesmo denominador e somar ou subtrair o numerador. Veja esse exemplo. Temos aqui menos 34 sobre 11. Menos, aí dentro do parênteses tem menos 1 sobre 11. Então, primeiro, vamos eliminar esse parêntese. Você repete a primeira fração. (34 sobre 11). Esse menos vezes esse menos vai ficar mais. Repete a segunda fração, mais 1. Agora, mesmo denominador, você vai conservar o denominador e vai somar ou subtrair o numerador. Então, você observa que o numerador é menos 34 e mais 1. Sinais diferentes. Sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do número maior, do módulo maior. O maior aqui é 34. Como ele é negativo, então o resultado vai ficar negativo. Então, vai ficar o quê? 34, menos 34 mais 1, menos 33 sobre 11. 33 sobre 11 dá para simplificar. Você pode simplificar. Dividir o 33 por 11. Falei no começo que números racionais significa dizer quociente. Quociente é uma divisão. Então, eu posso dividir o 33 por 11. Então, aqui vai ficar menos 3. Porque 33 dividido por 11 dá menos 3. Continuando com a adição de frações. Agora, no segundo caso. Frações com denominadores diferentes. Quando as frações têm denominadores diferentes, você vai reduzir a mesmo denominador. A mesmo denominador. Você tem que deixar mesmo denominador para você somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Você tem que fazer o quê?
deixar no mesmo denominador. Você só pode somar frações com denominadores iguais. Então, como é que eu vou fazer para deixar o mesmo denominador? Você vai calcular o MMC de 4 e de 5. O MMC de 4 e de 5 é 20. Então, o MMC é 20. Fazendo aqui, só para vocês recordarem um pouquinho. Vou pegar o MMC de 4 e de 5. Fatoração simultânea. Então, o primeiro número da fatoração, o 2. Dá para você dividir por 2? Sim, 4. 4 dividido por 2 é 2. O 5 não dá por 2, você repete. Ainda dá por 2. Que aí fica 1 e repete o 5. O 5 ele é primo, só vai dar por ele mesmo. Então, 1 e 1. Agora, efetuando, né, os fatores, a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 5 vai dar igual a 20. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MMC de 5 e de 4 é 20. Mesmo denominador. Então, primeiro, você vai pegar o 20 e vai dividir por 4. 20 dividido por 4 vai ficar igual a 5. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 13, 65. Agora, outra fração. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 19, 76. Então, ficou 65 mais 76, 141. E repete o 20. Terceiro caso. Forma decimal. É quando a operação vem na forma decimal. Nesse caso aqui, esse exemplo aqui, você vai armar colocando vírgula abaixo de vírgula. Veja só, esse exemplo aqui, 79,0,5 menos 12,4. Aí você vai armar a continha, ó. Coloca vírgula abaixo de vírgula e vai subtrair. 5 menos 0, ó, 4, você acrescentou um 0. 5 menos 0, 0. Aqui você tem 0. Como é que eu vou subtrair 0 de 4? Então, eu vou pegar emprestado aqui do 9. Vai ficar 10. 10 menos 4. 10 menos 4, 6. Como eu já tirei 10? Aqui ficou 10. Eu tirei 1 por 8. Agora, eu vou pegar esse 8 e subtrair o 2. 8 menos 2, 6. Vírgula abaixo de vírgula. 7 menos 1, 6. Então, 79,05 menos 12,04 vai ficar igual a 66,65. 66,65. Quando você for trabalhar na forma decimal, não esqueça, na adição e subtração, números com vírgula, números decimais, você tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Se fosse na adição, você iria somar. Como aqui é uma subtração, você vai subtrair. 5 menos 0 é 0. Como 0 não dá para subtrair o 4, a gente vai tirar do 9. Tirando 1 do 9, para acrescentar aqui, fica 10. Se eu tirei o 1, ficou 8. 10 menos 4, 6. Aí você vai pegar o 8 menos 2, 6. 7 menos 1, 6. Agora, multiplicação com números racionais. Primeiro, vamos colocar aqui um exemplo. Escolhi esse exemplo aqui do exercício de vocês. 49, ou melhor, 45 sobre 49. Menos 45 sobre 49. Vezes 48 sobre 18. Na multiplicação, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui, menos vezes mais vai ficar menos.
45 vezes 48, 45 vezes 48 vai dar 2.160. 2.160. 49 vezes 18 dá 882. Na multiplicação, vale a lei do cancelamento e vale a lei da simplificação. Você pode simplificar quando possível. Nesse caso aqui, dá para simplificar. Eu tenho 2.160 sobre 882. Todos são pares, então dá para simplificar dividindo o numerador e o denominador por 2, pelo mesmo número. Se eu dividir pelo mesmo número aqui, 2.160 dividido por 2 vai ficar 1.080. Dividindo isso aqui tudo por 2. E 882 dividido por 2 vai ficar 441. Ainda dá para simplificar. Ainda existe um número que dá para dividir 1080 e 441. Esse número é o 3. Eu vou dividir tudo por 3. 1080 dividido por 3 vai dar 360. 441 dividido por 3, 147. Ainda dá para simplificar. Aqui repete o menos, estou repetindo o menos. 360 e 147 ainda dá para dividir por 3. 360 dividido por 3 vai ficar 120. 147 dividido por 3 dá 49. Agora não dá mais, porque 120 vai dar por 2 e por 3. O 49 não dá nem por 2 nem por 3, só vai dar por 7, mas 120 não dá por 7. Então, parou aqui, 120 sobre 49, menos 120 sobre 49. Agora, outro caso, multiplicação, quando for na forma decimal. Na forma decimal, você multiplica normal, uma conta normal, como se fosse um número natural. Depois é que você vai contar as casas decimais e colocar a vírgula. Então, eu escolhi esse exemplo, 5,4 vezes 3,1. Então, vamos multiplicar primeiro 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Agora o 3. 3 vezes 4, 12. Coloco 2 e sobe o 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Agora, você vai somar normalmente. 4, repete o 4. 5 mais 2, 7. Repete o 6 e repete o 1. Aí você vai contar as casas decimais após a vírgula. Após a vírgula aqui nós temos o quê? Uma casa decimal. Após a vírgula aqui nós temos o quê? Uma casa decimal, no total de 2. São 2 casas decimais. Aí você vem aqui, ó. Conta com 4 e com 7. Aí 2 casas, ó. 1, 2. Aí coloca a vírgula. Então não tem dificuldade. É só multiplicar normal. Depois, no final, é que você conta as casas decimais e coloca a vírgula. Agora, vamos colocar exemplo de divisão. Olha, na divisão de fração, você vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, na divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, repete aqui, menos 42 sobre 13. Qual é o inverso da divisão? É a multiplicação. Aí você vai inverter. O inverso da fração vai ficar 26 sétimos. Aí você efetua normalmente a multiplicação. Esse menos vezes esse menos vai ficar mais. Que nem precisa colocar. Nem precisa colocar mais. 42 vezes 26
42 vezes 26 dá 1092. 13 vezes 7 dá 91. Vamos simplificar. 1092 dividido por 91. 1092 dividido por 91 vai ficar igual a 12. 91 dividido por 91 é 1. Então, o resultado dessa operação é 12. Agora, a divisão na forma decimal. 16,38 dividido por menos 1,13. A divisão na forma decimal, você vai dividir primeiro. Você vai deslocar as casas decimais, tanto no dividendo como no divisor. Se você deslocar uma casa, também tem que deslocar lá. Para você efetuar uma divisão de números decimais, você vai primeiro deslocar as casas decimais. Aqui ela vai deslocar duas casas, certo? É como se você multiplicasse aqui por 100. Multiplicando por 100, vai deslocar duas casas. Aqui no dividendo e também no divisor. Então, se ela andou para cá, ó, uma casa, ela sai daqui, uma casa. Aqui são duas casas, então você vai ter que acrescentar um zero. Então, você vai dividir 1638 dividido por 130. Então, 16 não dá para dividir, vai dar para dividir 163. 163 dividido por 130, 1. Por quê? 1 vezes 130 dá 130. Menos 163, vai sobrar 33. O resto é 33. Aí falta o último número, que é 8. 33. Aí você desce o 8, vai ficar 338. 338 dividido por 130 dá um 2. Porque 2 vezes 130 dá 260. É o mais próximo. 2 vezes 130 dá 260. Diminuindo, 338 menos 260 vai ficar igual a 8, 13 menos 6, 7. 2 menos 2, 0. Ou 78. O resto é 78. Aí você acrescenta vírgula e acrescenta um 0. 780 agora. Para dividir por 130, dá um 6. Por quê? Porque 6 vezes 130 dá 780. E resta 0. Então, na divisão de 16,38 dividido por menos 1,3. Não esqueça que tem um menos. Vai ficar menos 12,6. Por esse motivo dessa conta aqui, dessa operação. Bom, pessoal, com esse último exemplo aqui, eu vou encerrar a aula de hoje. Não esqueça, leia, assista o vídeo várias vezes. Procure fazer os exercícios. Você só aprende se você exercitar. Se cuide, gente. Nessa pandemia tá muito complicado, tá muito difícil. Não esqueça, se sair, use máscara e leve álcool gel.